Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas do maior time de Minas Gerais, Nação Celeste. Temos muita, mas muita informação para vocês. Então, desde já deixa o seu gostei e também se inscreva aqui no nosso canal, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai divulgá-lo para outros cruzeirenses. Conto com o apoio da maior nação de Minas Gerais, o maior time de Minas. E galera, tem muita notícia quente, então chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. O pessoal do GE trouxe uma matéria muito bacana para nós nesta segunda-feira, onde fala que a comissão técnica do nosso treinador, Vanderlei Luxemburgo, está avaliando a possibilidade de retorno de alguns jogadores. Jogadores que poderiam ser opção no banco de reservas do Cruzeiro. Já falei, acho que todos esses jogadores poderiam ser boas opções no decorrer do campeonato. Não acho que são jogadores para chegar e vestir a camisa, não acho que são jogadores que chegam com o status titular. Nas últimas semanas, ainda segundo a apuração da reportagem, a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo passou a acompanhar mais de perto o desempenho, analisando as partidas dos emprestados e os números na temporada. Os jogadores observados são o zagueiro Arthur e também o Gustavo Risse, que tem um contrato de empréstimo até o fim de 2022 com a equipe dos Estados Unidos, os laterais Rafael Santos e também Alan Ruschel, o meia Vitinho, que voltou do Palmeiras, os atacantes Ayrton, Laércio, Vinícius Popó, William Potker, que tem um empréstimo até o meio do ano. Entre os jogadores, um dos que mais chamou a atenção, sem dúvidas alguma, foi o lateral esquerdo Rafael Santos. Acho que dos emprestados foi o atleta que mais se destacou na temporada de 2021. Ele começou ali pela Inter de Limeira, fez um excelente campeonato paulista, foi contratado pela Ponte Preta, mesmo que a Ponte Preta não tenha feito um grande campeonato, o atleta conseguiu destaque, até mesmo marcou 3 gols nesta segunda divisão. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. Além de Rafael, também retomam de empréstimo o lateral esquerdo Alan Ruschel, que ele foi trocado, né? Fizeram uma troca, mandaram o Flávio aqui para a Toca da Raposa, o Alan Ruschel para lá. O próprio Alan não foi utilizado pelo América, fez apenas 19 jogos. É um atleta que está figurando no banco de reservas, é uma opção no decorrer do jogo do América Mineiro. E é outro atleta que eu acho que não fica no Cruzeiro para o próximo ano, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Na defesa nós temos o zagueiro Arthur, que esteve na campanha do Brasil de Pelotas, rebaixado da Série C. Por lá ele fez 17 partidas, ele começou como reserva, mas com a baixa do elenco do Brasil de Pelotas, aí o Arthur entra e consegue resolver um pouco o problema, mas a equipe é muito ruim, acaba queimando o zagueiro Arthur. O defensor tem contrato até o meio de 2023 com o Cruzeiro. Já o Gustavo Risse está cedido ao Austin Boot dos Estados Unidos. O atleta tem mais um ano de empréstimo, mas foi observado pela comissão técnica do treinador. Há uma possibilidade do próprio Gustavo ser chamado para integrar o elenco do Cruzeiro no próximo ano. O nome que ainda tem idade para a base, que está na lista dos observados, é o meia Vitinho, 19 anos. Ele retoma de empréstimo do Palmeiras e tem futuro indefinido. O jogador já se apresentou na Toca da Raposa 1. Com certeza, o Vitinho vai fazer parte do elenco do Cruzeiro que vai disputar a Copa de São Paulo de Futebol Júnior no começo da temporada. Uma Copa que revela muitos jogadores e é sempre muito importante estar de olho neste campeonato. Acho até mais importante do que o Campeonato Brasileiro, a Copa de Futebol Júnior São Paulo, né? É um campeonato muito interessante para se observar os jovens talentos. E no ataque, é o setor que oferece a maior quantidade de jogadores emprestados. Voltam agora no começo do ano, pelo menos 3 deles, com o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. O Ayrton está emprestado ao Ceará, que não deve continuar com o jogador. Por lá ele fez apenas 6 jogos. Já Laércio, revelado na base do Cruzeiro e com vínculo até o fim de 2022, estava emprestado ao Paysandu. Ele fez 15 jogos e marcou 1 gol. Inicialmente não deverá ser aproveitado por Vanderlei. É uma análise que foi feita e já vai ser descartado que o Laércio volte para a Toca da Raposa. Também cria da Toca da Raposa, Vinícius Popó foi emprestado ao Sport no começo do ano e agora está cedido ao Goiás. Pelo clube esmeraldino, ele teve pouco espaço no profissional e passou a ser aproveitado no time sub-20, o que causou uma grande revolta, inclusive em mim. Se for para colocar o cara no sub-20, era melhor que ele estivesse aqui no Cruzeiro, até porque nós utilizamos outros jogadores improvisados nesta posição. Não tínhamos um centroavante fixo como Vinícius Popó. Quando o atleta recebeu oportunidades, ele fez 10 gols em 15 partidas nas categorias de base do Goiás, sem contar as assistências que ele aplicou. Ele terá sua situação avaliada. Ele tem contrato até abril de 2024, ou seja, a situação do Popó é bem segura para o Cruzeiro. É um cara que eu até falei, né, em vídeos anteriores.
Vanderlei, utiliza o Campeonato Mineiro e dá uma oportunidade para esse garoto. Pode ir, fecha os olhos e vai. O Vinícius é muito bom e eu só lamento que ele não tenha recebido oportunidades. De cara para o gol, ele tem a frieza que o atacante Thiago não tem. Thiago é mais explosivo, é mais forte, é um cara que se posiciona melhor, mas dentro da área, de frente para o gol, o Vinícius Popó é muito melhor do que o atacante Thiago. E quem volta por agora? O próprio William Potker é uma dúvida. O atacante está emprestado ao Al-Ahly dos Emirados Árabes até o meio do ano de 2022 e precisaria haver uma conversa com o clube estrangeiro para o retorno antecipado. Lá o jogador fez 11 jogos e marcou um gol. Ele tem vínculo com a Raposa até o final de 2024 também. É outro atleta que tem um contrato muito longo com o Cruzeiro. E teria que ser conversado. Acho que se tiver uma conversa bem interessante, o William Potker poderia voltar a tocar na Raposa para ser opção. Já falei, o William Potker é um jogador para ser titular? Não é. Não é para ser titular. Não tem capacidade de ser titular de uma equipe que provavelmente será nível Série A. Poderia ser uma opção no decorrer das partidas o atacante William Potker. Vamos aguardar, esta é a lista que está sendo bem avaliada internamente pelo treinador Vanderlei Luxemburgo para a temporada de 2022. Hoje é segunda-feira e ainda não foi anunciado como novo diretor de futebol o Alexandre Matos. Já falei e vou voltar a repetir para vocês. Alexandre Matos é o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Ele já tem data prevista para chegar ao Brasil e já tem feito negociações em nome da Raposa. O próprio Pedro Lourenço deixou escapar, que o Matos está negociando com alguns jogadores para a temporada de 2022. E o Matos começou a seguir alguns jogadores nas redes sociais. E quando isso costuma acontecer, significa que eles já estão conversando com esses atletas. Por exemplo, o Matos começou a seguir o volante Lucas Romero, argentino que pertence ao Independente, tem uma história muito bacana aqui na Toca da Raposa e tem o carinho da torcida do Cruzeiro. Outra pessoa que também começou a seguir o Lucas Romero nas redes sociais foi o empresário Pedro Mesquita, CEO da XP Investimento, um dos responsáveis pela captação de recursos do Cruzeiro. Renato, você acha que o Lucas Romero seria uma boa para o Cruzeiro? Cara, seria excelente. Desde que o Lucas Romero saiu do Cruzeiro, nós não conseguimos nos firmar nem na lateral direita, nem como volante. Sempre tinha uma variedade ali de jogadores atuando naquela posição, até o Adriano chegar e começar a segurar mais a posição titular ali de volante. Mas o Lucas Romero seria uma excelente contratação. Porém, só viria, na minha opinião, caso o Cruzeiro colocasse dinheiro na negociação. O Independente não vai liberá-lo de graça, não vai querer emprestá-lo apenas para o Cruzeiro pagar os seus salários. O Independente vive uma crise financeira braba e está vendendo jogadores. Mas emprestar um atleta do calibre do Lucas Romero é descartada esta possibilidade. Ele é titular absoluto, é capitão da equipe, então se o Cruzeiro acha que pode chegar lá e pedir um empréstimo do Lucas Romero, pode esquecer. Só tira ele de lá com o dinheiro. E o dinheiro só vai chegar para fazer um investimento desta altura a partir do momento em que o investidor estiver no clube. Então, por isso, eu falo para vocês. Não acho que o Lucas Romero venha para o início do ano. A não ser que depois que o investidor chegasse, ele negocie a vinda do Lucas Romero. Mas até o investidor não ser anunciado, eu não acredito nesta possibilidade que está sendo falada nos bastidores. Nesta segunda-feira nós teremos muita movimentação em relação à SAF, que deve ser concluída já no começo de dezembro. Assim, o novo CNPJ do Cruzeiro vai estar ativo e os jogadores vão ser transferidos para este novo CNPJ. Olha só, o encontro será com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, com o presidente do Conselho Deliberativo, Najib Simões, além dos representantes da XP Investimentos, que está auxiliando o Cruzeiro na captação de investidores para a compra de ações do clube. Renato, por que o Najib Simões está por lá? É simples, é muito importante, ele tem que entender que os próprios conselheiros não terão autonomia nenhuma dentro do futebol do Cruzeiro. Claro que eles serão responsáveis ainda pela marca Cruzeiro Esporte Clube, pela Toca da Raposa 1 e 2, pela sede administrativa, mas dentro do futebol do Cruzeiro os conselheiros não terão poder nenhum. Foi uma cartada de mestre para nos livrarmos destes pesos mortos dentro do Cruzeiro. Além disso, estarão presentes membros da empresa Et Young e também Álvares Marçal, desculpa galera, que também estão trabalhando na transformação da Raposa em clube empresa. Os conselheiros poderão enviar suas dúvidas antecipadamente, que serão respondidas durante a reunião.
Com o término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderá seguir com os trâmites legais para a transformação do clube em SAF. A previsão da diretoria celeste é que o processo seja concluído ainda em dezembro. Em entrevistas recentes à TV Globo, Sérgio Rodrigues afirmou que a Raposa já deve disputar o próximo Campeonato Mineiro com o seu novo CNPJ, como já era previsto, após a transformação em clube-empresa, e que o Cruzeiro poderá ter suas ações compradas por um investidor. A expectativa é que isso aconteça ainda no primeiro trimestre de 2022. E é por isso que a gente ressalta muito a importância do Pedro Lourenço. Por quê? Porque não podemos esperar até o primeiro trimestre de 2022, com a chegada do investidor, para começar as contratações. É como o Vanderlei falou, o macarrão se come quente. O mercado está quente agora no final do ano. E por isso, o Pedro Lourenço, mais uma vez, vai auxiliar o Cruzeiro nas contratações, junto ali com o Alexandre Matos, para que a gente não fique atrasado e perca mais um ano. Nós precisamos nos garantir com as melhores peças ainda em 2021. Para 2022, apenas fazer algumas contratações pontuais. Acho que vai ser muito bacana o planejamento que está sendo montado pelo Cruzeiro. E eu nunca estive tão confiante. Desde o meio do ano tenho colocado aqui para vocês otimismo, porque o Cruzeiro não vai acabar. O Cruzeiro é muito grande e a SAF vai ser a salvação do Cruzeiro. Abracem e apertem a SAF o máximo possível, porque é o único jeito do Cruzeiro conseguir recuperar os seus tempos de glória. Se isso não acontecer, Cruzeiro vai viver na perrengue o resto dos teus dias, pelo menos durante uns 10 anos. Mas como temos a SAF, a previsão é de que no ano que vem o Cruzeiro já retome os teus tempos de glória, pelo menos voltando à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Algum tempo atrás, nós trouxemos aqui a informação da Rádio 98 FM de que o Cruzeiro tinha interesse no zagueiro Manuel e de que o jogador tinha interesse de voltar para a Toca da Raposa, até porque aqui ele era titular absoluto do Cruzeiro e poderia voltar a ser na temporada 2022 com o treinador Vanderlei Luxemburgo. Aí depois, 2 dias depois, o Pedro Lourenço no jogo falou que o Manuel estava se acertando para voltar ao Cruzeiro. E eu falei, olha, tá bom que o próprio Pedro Lourenço falou isso, mas a informação que eu tenho é de que ainda há uma negociação muito duradoura para que isso aconteça, até porque o Campeonato Brasileiro não acabou ainda, o Fluminense conta com o jogador até o final da temporada, então precisa primeiro a temporada acabar para depois começar a negociação com o zagueiro Manuel. Foi a informação que eu tive. E agora eu vou atualizar aqui para vocês. O jornalista Leonardo Garcia Jimenez, da Rádio Tatiaia, conversou com o empresário do Manuel, onde falou para ele que não teve contato de nenhuma equipe para a possível saída do zagueiro Manuel na temporada 2022. Não são palavras minhas, são palavras do empresário do jogador Manuel. Outra informação também, o site Netflu, que traz informações sobre o Fluminense, trouxe notícia de que eles não pretendem facilitar a liberação do jogador. A diretoria do Tricolor entende que o atleta é peça importante, já pensando na disputa da Copa Libertadores de 2022. Além disso, existe a chance do também zagueiro Nino receber uma proposta de outro clube e deixar o Fluminense. No entanto, caso isso ocorra, a tendência é que Manuel acabe sendo escolhido para assumir a posição titular. Ele é aquele famoso reserva de imediato. Se alguém ficar suspenso, se alguém se machucar, se acontecer alguma coisa, o Manuel sempre será a primeira opção no time do próprio Fluminense. Então eles vão sim dificultar a saída. Mesmo que o Pedro Lourenço tenha falado que já está certa a contratação, eu até trouxe. Não está certo. O Manuel ainda não negocia tanto assim com o Cruzeiro, até porque ele está atuando e o seu foco é o Fluminense. Vamos aguardar. Ele pode chegar no Cruzeiro em 2022? Pode. Mas por enquanto não. A temporada ainda está rolando. A trajetória do atacante Sassá se encerra na Toca da Raposa. Um jogador que a gente já esperava que não tivesse seu contrato renovado. Termina agora, no final de 2022. O mesmo tempo também que vai terminar o seu empréstimo que tem lá em Portugal, onde o jogador não está atuando muito bem. Ele teve uma lesão, ficou muito tempo recuperando, até mesmo voltou ao futebol brasileiro, voltou ao Brasil para fazer a recuperação na Toca da Raposa nas últimas semanas. Mas todo mundo já sabe que Sassá não deve ficar no Cruzeiro. Olha só, vinculado ao Cruzeiro, o jogador realizou os trabalhos de fisioterapia
academia na Toca. Há algumas semanas passou a trabalhar no Rio de Janeiro. Segundo o staff do atleta, o jogador está 100% recuperado de clínica e fisicamente. O cara está 100% pronto para voltar aos gramados. Ele tem 27 anos de idade. E uma coisa que me chateia é que ainda tem muita gente que apoia o atacante Sassá ter outra oportunidade no Cruzeiro. Galera, Sassá não conseguiu render bem desde que saiu do Botafogo. Ele vem para o Cruzeiro, não rende bem. Ele vai para o Curitiba, não rende bem. Ele vai para Portugal, ele não rende bem. Ele volta para o Cruzeiro, ele não rende bem. Ele só conseguiu um desempenho bacana nas suas primeiras temporadas quando atuava com a camisa do Botafogo. Desde então, ele não consegue recuperar o seu bom futebol. Na carreira, o jogador tem 253 jogos, com 67 gols marcados. Sassá já disputou os Brasileirão Série A, B, Copa do Brasil, Copa Libertadores e também o estadual, sem contar o Campeonato Português, onde ele estava atuando pelo Marítimo, que também não tem interesse em prolongar o contrato do jogador. Ele vai ficar livre. O Marítimo, por exemplo, poderia assinar um contrato com o Sassá, porém a decisão do time português também é de não ficar com o atacante. Teve problemas com ele também por lá quando ele decidiu voltar ao Brasil para se tratar na Toca da Raposa. Sassá, vá com Deus, desejo tudo de bom, mas muito longe do Cruzeiro. Não acho que teremos espaço para você durante o ano que vem. Para falar a verdade, não acho que teríamos espaço para você até mesmo nesta temporada. Seguinte, nação, a Federação Mineira de Futebol colocou para nós a estreia do Campeonato Mineiro, que vai acontecer no dia 26, numa quarta-feira. Cruzeiro vai estrear dentro de casa contra o RT. Mineirão vai estar como? Lotado como sempre para acompanhar a nova campanha do Cruzeiro na temporada de 2022. Nós teremos aí o mês de dezembro todo para dar férias aos jogadores para que eles descansem. E no dia 1º, dia 2 ali de janeiro, nós já devemos ter a reapresentação na Toca da Raposa, para que assim os atletas já comecem a sua pré-temporada. Até lá, tem um mês, 2 meses para começar a montar o elenco, para organizar 33 jogadores para a disputa do Campeonato Mineiro, que vai servir como laboratório, tem que dar oportunidade. E se o Cruzeiro conseguir bem, vai conseguir pelo menos vencer o título do Campeonato Mineiro, porque dependendo do elenco eu vou estar muito confiante na disputa desse campeonato. Sabemos que o Atlético novamente, por ser campeão brasileiro, vai ser o favorito, mas nós entraremos com um novo elenco, um elenco mais cascudo. Podemos até mesmo brigar pelo título. Acho que vai ser muito interessante. Agora é dar tempo aí para os jogadores descansarem, para alguns se despedirem e para outros chegarem na Toca da Raposa. Então é isso, família, estamos encerrando por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Galera, lembrando para todos, se você não conhece o nosso Instagram Camarote Esportivo 3.0, então não perca tempo, porque o conteúdo por lá está muito bacana e é feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!